Por que alguns planos simplesmente desmoronam mesmo sendo bem elaborados, enquanto outros prosperam de forma surpreendente, mesmo parecendo impossíveis? Por que certas pessoas conseguem realizar projetos extraordinários, enquanto outras vivem eternamente sonhando sem nunca sair do lugar? Existe um segredo por trás dos planos que realmente se estabelecem e dão frutos duradouros. Hoje, você vai descobrir o ingrediente secreto que transforma sonhos em realidade e projetos em conquistas sólidas. Esta revelação pode mudar completamente o rumo da sua vida pessoal, profissional, ministerial e familiar. Prepare-se, porque o que vou compartilhar desafia tudo o que o mundo ensina sobre planejamento e sucesso. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. O que você vai aprender hoje não é apenas teoria motivacional ou técnica de planejamento estratégico. É sabedoria divina testada ao longo de milhares de anos por pessoas que construíram legados eternos e realizaram feitos impossíveis aos olhos humanos. Quantas vezes você já fez planos detalhados, organizou cada etapa, calculou todos os riscos, mas no final tudo desmoronou inexplicavelmente? Quantas vezes viu outras pessoas com planos aparentemente mais simples alcançarem resultados extraordinários que você nem imaginava possível? A diferença não está na qualidade técnica do planejamento, na quantidade de recursos disponíveis ou no tamanho da sua rede de contatos. A diferença está em um princípio espiritual poderoso que determina se seus planos vão prosperar ou fracassar, se vão se estabelecer ou desmoronar. Os versículos que vamos estudar estão em Provérbios capítulo 16, versículos 1 ao 3, e revelam um fundamento inabalável sobre o qual devemos construir todos os nossos projetos. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Esta passagem revela uma verdade revolucionária. Existe uma parceria divina disponível para todos os seus planos e projetos. Não precisamos enfrentar os desafios da vida sozinhos, planejando apenas com nossa limitada sabedoria humana. Podemos contar com a sabedoria infinita, o poder ilimitado e a fidelidade eterna do próprio Deus. Mas atenção! Não estou falando de transformar Deus em um gênio da lâmpada que realiza todos os nossos caprichos. Não estou prometendo que todos os seus desejos serão automaticamente realizados se você orar sobre eles. Estou falando de descobrir como alinhar seus planos com os propósitos eternos de Deus para a sua vida. Vivemos numa cultura obcecada pelo planejamento humano. Desde pequenos aprendemos que devemos traçar metas, fazer cronogramas, definir estratégias e trabalhar duro para alcançar nossos objetivos. Não é que planejamento seja errado. A Bíblia ensina sobre diligência e organização, mas existe uma diferença enorme entre planejamento sábio e a arrogância disfarçada de competência. O mundo ensina, faça acontecer com suas próprias forças. Deus ensina, confie em mim e eu farei acontecer através de você. O mundo diz, você é o arquiteto do seu próprio destino. A Bíblia diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A grande maioria das pessoas vive frustrada porque seus planos não se concretizam da forma esperada. Elas planejam sem orar, decidem sem buscar direção divina, executam confiando apenas na própria capacidade, depois se perguntam por que enfrentam tantos obstáculos inesperados e resultados decepcionantes. Hoje, vamos descobrir como transformar cada projeto, cada sonho, cada meta numa parceria sobrenatural com o Criador do Universo. Vamos entender por que planos alinhados com Deus prosperam, enquanto planos puramente humanos frequentemente fracassam. Vamos aprender a diferença entre confiança saudável e presunção perigosa. Porque quando você compreende os princípios bíblicos do planejamento próspero, você não apenas aumenta suas chances de sucesso. Você entra numa dimensão onde Deus se torna seu sócio pessoal em cada empreendimento, seu conselheiro em cada decisão e seu sustentador em cada dificuldade. Prepare seu coração, porque esta palavra pode revolucionar completamente como você planeja, decide e executa projetos pelo resto da sua vida. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Este versículo revela uma verdade fundamental que a maioria das pessoas ignora completamente.
Existe uma diferença gigantesca entre fazer planos e ter esses planos confirmados por Deus. Podemos elaborar 1000 estratégias na nossa mente, mas apenas Deus determina quais delas realmente vão prosperar. O coração humano é uma fábrica incansável de sonhos, desejos e projetos. Dia e noite estamos planejando, imaginando cenários, calculando possibilidades, organizando ideias. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, declara: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas quem determina esses tempos? Quem define quando é o momento certo para cada projeto? A grande ilusão da nossa época é acreditar que somos totalmente independentes no planejamento das nossas vidas. Fazemos planos de carreira sem consultar Deus. Escolhemos relacionamentos sem buscar direção divina. Definimos metas financeiras baseadas apenas no que achamos possível ou desejável. Depois, nos surpreendemos quando as coisas não saem como esperávamos. Jeremias capítulo 10, versículo 23, declara uma verdade que nossa cultura rejeita. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Reconhecer esta verdade não é sinal de fraqueza ou falta de iniciativa. É sabedoria pura que nos conecta com a fonte de toda a sabedoria. Quando preparamos nosso coração em oração, jejum e meditação na palavra, estamos criando o ambiente ideal para receber direção sobrenatural. Salmos capítulo 25, versículo 9, promete: Guiará os mansos no juízo, e aos mansos ensinará o seu caminho. Deus quer nos orientar, mas precisamos ter coração humilde e dependente. A resposta da língua, mencionada no versículo, se refere às palavras que Deus coloca na nossa boca quando buscamos sua direção. Às vezes, ele confirma nossos planos. Outras vezes, ele nos redireciona completamente. Em certas ocasiões, ele nos pede para esperar. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, lembram: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Muitas pessoas oram apenas pedindo que Deus abençoe planos que já fizeram sozinhas. Isso não é buscar direção divina, é tentar usar Deus como carimbador dos nossos desejos pessoais. Verdadeira dependência de Deus significa estar disposto a abandonar nossos planos se Ele tiver algo diferente e melhor em mente. José do Egito é exemplo perfeito dessa dinâmica. Ele tinha sonhos de liderança e grandeza, mas o caminho que Deus usou para cumprir esses sonhos foi totalmente diferente do que José poderia imaginar. Prisão, escravidão, injustiças, tudo isso fazia parte do plano divino para posicioná-lo estrategicamente para salvar nações inteiras. Davi também preparou seu coração para construir um templo para Deus. Mas o Senhor disse que esse projeto seria realizado por seu filho, Salomão. Davi poderia ter ficado frustrado ou rebelde, mas escolheu se alegrar no plano divino e preparar materiais para que Salomão pudesse executar o projeto com excelência. A chave é entender que Deus não rejeita nossos planos para nos frustrar, mas para nos direcionar para algo infinitamente superior. Efésios capítulo 3, versículo 20, declara que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando alinhamos a preparação do nosso coração com a resposta de Deus, experimentamos uma sinergia sobrenatural entre esforço humano e capacitação divina. Nossos planos ganham dimensão eterna, propósito transcendente e poder transformador que vai muito além das nossas limitadas capacidades. Por isso, antes de fazer qualquer plano importante, dedique tempo significativo para buscar o coração de Deus sobre o assunto. Jejue, ore, medite na palavra, busque conselhos de pessoas maduras na fé. Deixe Deus falar ao seu coração antes de tomar decisões que podem afetar o rumo da sua vida para sempre. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Esta é uma das afirmações mais desafiadoras de toda a Escritura.
porque expõe nossa tendência natural de justificar nossas escolhas e acreditar que nossos motivos são sempre nobres. Mas Deus vê além das aparências e conhece as motivações mais profundas por trás de cada decisão. Quantos planos já fizemos acreditando sinceramente que eram perfeitos, apenas para descobrir mais tarde que estavam baseados em motivações egoístas, orgulho disfarçado ou desejos que nem reconhecíamos conscientemente? O coração humano é extremamente hábil em enganar a si mesmo e encontrar razões aparentemente espirituais para decisões puramente carnais. Por isso, precisamos submeter todos os nossos planos ao escrutínio divino antes de executá-los. Salmos 139, versículos 23 e 24, contém uma oração poderosa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi tinha planos aparentemente nobres de construir um templo para Deus, mas quando o profeta Natã consultou o Senhor, descobriu que aquele não era o tempo nem a pessoa certa para aquele projeto. O que parecia puro e correto aos olhos humanos precisava ser ajustado segundo a perspectiva divina. Saulo de Tarso achava que estava servindo a Deus quando perseguia cristãos. Seus caminhos pareciam puros aos seus próprios olhos. Ele estava defendendo a tradição, protegendo a ortodoxia, mantendo a ordem religiosa. Mas Deus precisou intervir drasticamente para mostrar que seus motivos e métodos estavam completamente errados. O rei Uzias começou bem, buscando o Senhor e prosperando em tudo. Mas o sucesso alimentou orgulho em seu coração. Quando decidiu queimar incenso no templo, função exclusiva dos sacerdotes, ele provavelmente acreditava que estava sendo especialmente devoto. Segunda Crônicas, capítulo 26, revela como essa decisão aparentemente piedosa resultou em lepra e morte prematura. A única forma de escapar do engano dos nossos próprios caminhos é submetê-los constantemente ao julgamento da palavra de Deus e ao conselho do Espírito Santo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando oramos, Senhor, este plano parece bom para mim, mas tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. Se há motivações erradas que eu não consigo enxergar, revela-as e purifica-me. Estamos abrindo espaço para a correção divina que pode nos poupar de anos de frustração e fracasso. Também precisamos do conselho de pessoas maduras na fé que possam questionar nossos planos com amor e sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 14, ensina: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Lembre-se, o fato de um caminho parecer certo não significa que seja o caminho de Deus para sua vida neste momento. A sinceridade dos nossos motivos não garante que nossas decisões estejam alinhadas com a vontade divina. Precisamos da humildade de reconhecer que nossa perspectiva é limitada e nossa tendência ao auto-engano é real. Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Este versículo contém a chave dourada para planos que prosperam e projetos que se estabelecem de forma duradoura. Não é apenas uma sugestão piedosa, é uma fórmula divina testada e aprovada por todos os grandes realizadores da história bíblica. Mas o que significa exatamente entregar suas obras ao Senhor? Significa reconhecer que Deus é o verdadeiro dono de tudo que fazemos, planejamos e construímos. Significa convidá-lo para ser sócio majoritário em cada empreendimento. Significa estar disposto a ajustar, modificar ou até abandonar nossos projetos se ele tiver direção diferente. Quando entregamos nossas obras ao Senhor, não estamos apenas pedindo sua bênção sobre planos já definidos. Estamos convidando-o para participar desde o planejamento inicial até a execução final. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, instrui: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Neemias é um exemplo poderoso desta dinâmica.
Quando soube que Jerusalém estava em ruínas, ele não saiu correndo para organizar uma campanha de reconstrução. Primeiro passou meses orando, jejuando e buscando direção divina. Só depois apresentou o projeto ao rei e começou a mobilizar recursos. O resultado? A muralha foi reconstruída em apenas 52 dias, algo humanamente impossível. Salomão pediu a sabedoria para governar bem o povo de Deus, e como resultado, recebeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra que não havia pedido. 1 Reis, capítulo 3, versículos 12 e 13, registram a promessa divina. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também, até o que me não pediste te dei, assim riquezas como glória. José entregou ao Senhor até mesmo as situações que não podia controlar. Na prisão, ele interpretava sonhos dando glória a Deus. No palácio, administrava o Egito reconhecendo que sua sabedoria vinha do alto. Gênesis capítulo 41, versículo 16, mostra a sua atitude. E respondeu José a Faraó dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Quando entregamos nossas obras ao Senhor, Ele assume a responsabilidade pelos resultados. Isso não significa que podemos ser negligentes ou preguiçosos. Significa que podemos trabalhar com paz, sabendo que o sucesso final depende mais da bênção divina do que da nossa capacidade limitada. Salmos capítulo 127, versículo 1, declara: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A promessa é clara: teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que, quando confiamos ao Senhor nossas obras, Ele nos dá clareza mental, direção específica, soluções criativas e estratégias que nossa mente limitada nunca conseguiria produzir sozinha. Isaías capítulo 28, versículo 29 confirma: Até isto procede do Senhor dos Exércitos. Maravilhoso é em conselho e grande em obra. Entregar nossas obras ao Senhor também significa estar disposto a receber correção e redirecionamento. Às vezes, Deus fecha portas que queremos abrir e abre portas que nem sabíamos que existiam. Provérbios capítulo 16, versículo 9, reconhece: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muitas pessoas têm medo de entregar seus projetos a Deus porque acham que Ele vai arruinar seus planos ou pedir algo impossível. Mas Romanos capítulo 8, versículo 32, nos lembra: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o deu por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A diferença entre planos humanos e planos entregues ao Senhor é a diferença entre construir na areia e construir na rocha. Tempestades virão, pressões aparecerão, obstáculos surgirão, mas projetos estabelecidos por Deus resistem a todas as adversidades e prosperam mesmo em circunstâncias impossíveis. Agora que entendemos os princípios, precisamos de estratégias concretas para aplicar essa sabedoria divina no planejamento das nossas vidas. Não basta conhecer a teoria, precisamos transformar esses conceitos eternos em práticas diárias que realmente estabeleçam nossos pensamentos e prosperem nossas obras. Comece sempre com tempo prolongado de oração antes de fazer planos importantes. Não ore apenas 5 minutos pedindo direção sobre decisões que podem afetar anos da sua vida. Separe dias específicos para jejum e oração quando enfrentar escolhas significativas sobre carreira, relacionamentos, mudanças ou investimentos. Daniel capítulo 10 mostra como ele orou 21 dias para receber revelação clara sobre questões importantes. Mergulhe na palavra de Deus buscando princípios que se aplicam à sua situação específica. Salmos 119, versículo 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus frequentemente confirma ou redireciona nossos planos através de versículos específicos que saltam do papel durante nossa leitura bíblica.
Busque conselhos de pessoas maduras na fé que demonstram frutos de sabedoria em suas próprias vidas. Provérbios, capítulo 27, versículo 17 ensina: ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Não tome decisões importantes isoladamente. Deus usa outras pessoas para nos dar perspectivas que sozinhos não conseguiríamos enxergar. Escreva seus planos e ore especificamente sobre cada etapa. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 orienta: E o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa. Quando colocamos nossos planos no papel e oramos sobre cada detalhe, frequentemente recebemos ajustes e direções que não perceberíamos mentalmente. Esteja disposto a ajustar prazos segundo a direção divina. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes Deus nos pede para acelerar projetos que estávamos adiando, outras vezes Ele nos pede paciência para esperar o tempo perfeito. Inclua propósito eterno em todos os seus planos. Pergunte-se sempre: como este projeto pode glorificar a Deus e abençoar outras pessoas? Planos que beneficiam apenas a nós mesmos raramente prosperam de forma duradoura. Mateus capítulo 6, versículo 33 promete: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mantenha flexibilidade para redirecionamentos divinos durante a execução. Provérbios capítulo 20, versículo 24 reconhece: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como pode, pois, o homem entender o seu caminho? Mesmo depois de começar um projeto, Deus pode abrir portas inesperadas ou fechar caminhos que pareciam certos. Celebre pequenas confirmações como sinais de que está no caminho certo. Quando portas se abrem facilmente, recursos aparecem providencialmente, pessoas certas surgem no momento certo, reconheça a mão de Deus operando. Filipenses capítulo 1, versículo 6 declara: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Persista através dos obstáculos, mas mantenha a sensibilidade para saber quando parar. Nem toda resistência significa que devemos desistir. Às vezes é teste de nossa determinação. Mas nem toda persistência é fé, às vezes é teimosia contra a direção divina. Peça sabedoria para discernir a diferença. Documente como Deus dirige seus planos ao longo do tempo. Mantenha um diário das confirmações, redirecionamentos e provisões sobrenaturais que recebe. Isso fortalecerá sua fé para futuros projetos e servirá de testemunho para outras pessoas que precisam aprender a confiar em Deus com seus planos. Chegamos ao final do nosso devocional, mas esta é uma mensagem que deve transformar radicalmente como você planeja, decide e executa projetos daqui para frente. Provérbios capítulo 16, versículos 1 ao 3, não são apenas conselhos motivacionais. São chaves divinas para uma vida próspera que honra a Deus e produz frutos eternos. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Cada dia você tem a escolha entre planejar sozinho, confiando apenas na sua sabedoria limitada, ou convidar Deus para ser seu parceiro em cada projeto. Entre seguir caminhos que parecem certos aos seus olhos, ou submeter suas motivações ao escrutínio divino. Entre trabalhar nas suas próprias forças, ou entregar suas obras ao Senhor, e ver pensamentos estabelecidos de forma sobrenatural. Como começar hoje mesmo a aplicar essa sabedoria transformadora? Faça uma avaliação honesta dos planos que você tem feito sem buscar direção divina. Quantos projetos iniciou baseado apenas no que parecia bom aos seus olhos? Quantas decisões importantes tomou sem tempo adequado de oração e busca da vontade de Deus? Confesse toda a arrogância, independência e autossuficiência como pecado contra a soberania divina. Pare de tomar decisões importantes sozinho como se fosse o dono absoluto da sua vida. Reconheça que Deus tem planos melhores do que você consegue imaginar e sabedoria infinitamente superior à sua.
Estabeleça hoje mesmo o compromisso de não tomar nenhuma decisão importante sem tempo adequado de oração e busca da vontade divina. Pode ser escolha de carreira, mudança de cidade, início de relacionamento, investimentos financeiros ou projetos ministeriais. Tudo deve passar pelo crivo da direção sobrenatural. Identifique um plano específico que você precisa entregar completamente nas mãos de Deus ainda esta semana. Talvez seja algo que está emperrado há meses, um sonho que parece impossível, ou uma situação que você tem tentado resolver sozinho. Ore especificamente pedindo sabedoria divina e esteja disposto a aceitar qualquer direção que receber. Comece hoje mesmo um diário espiritual onde você registra suas orações sobre planos e projetos, as confirmações que recebe, os redirecionamentos divinos e as provisões sobrenaturais. Isso se tornará um tesouro de testemunhos da fidelidade de Deus em dirigir sua vida. Procure pessoas maduras na fé que possam ser seus conselheiros espirituais para decisões importantes. Não tente navegar sozinho pelas complexidades da vida. Deus usa outras pessoas para nos dar perspectivas que sozinhos não conseguiríamos ter. Lembre-se, se você é jovem, desenvolva agora hábitos de dependência de Deus que o protegerão de erros custosos durante toda a vida. Se você é adulto, nunca é tarde para começar a incluir Deus como sócio principal em todos os seus empreendimentos. Se você é líder, seu exemplo de submissão à direção divina influenciará todos que observam sua vida. E se você reconhece que tem vivido anos planejando sozinho e enfrentando frustrações constantes, não se desespere. O mesmo Deus que dirigiu os passos de Abraão, Moisés e Paulo, quer dirigir seus passos também. A mesma sabedoria que estabeleceu os planos de Neemias, Daniel e José está disponível para estabelecer seus pensamentos. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes temos planejado sozinhos, confiando apenas na nossa sabedoria limitada. Perdoa a nossa arrogância e independência. Perdoa as vezes que tomamos decisões importantes sem buscar tua direção. Senhor, queremos te entregar todas as nossas obras, todos os nossos planos, projetos, sonhos e decisões colocamos em tuas mãos. Sê nosso conselheiro, nosso guia, nosso sócio principal em tudo o que fizermos. Dá-nos sabedoria para discernir entre nossos desejos pessoais e tua perfeita vontade. Capacita-nos a reconhecer quando nossos caminhos parecem puros aos nossos olhos, mas não estão alinhados com teus propósitos eternos. Estabelece nossos pensamentos segundo tua sabedoria infinita. Abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que precisam ser fechadas. Que todos os nossos projetos glorifiquem teu nome e abençoem as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta palavra desafiou seu coração a entregar todos os seus planos nas mãos de Deus, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com pessoas que precisam desta revelação sobre planejamento próspero. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que transformam vidas e estabelecem destinos segundo os propósitos eternos da Palavra de Deus. Compartilhe nos comentários que plano específico você vai entregar completamente nas mãos de Deus depois de ouvir esta mensagem. Envie este vídeo para familiares e amigos. Pode ser exatamente a palavra que eles precisam para alinhar seus planos com a vontade perfeita de Deus. Lembre-se, você pode fazer muitos planos, mas apenas os planos que Deus estabelece prosperam eternamente. Sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada em projetos que não têm aprovação celestial. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.